Muito obrigado a todos os irmãos aqui que nos possibilitaram chegar até aqui. Bom, o tema da nossa mensagem é graça, o alimento puro de Cristo. Eu vou repetir o tema: graça, o alimento puro de Cristo. Vamos fazer uma breve leitura de primeira epístola de Paulo a Timóteo. Não é primeira de Timóteo, tá? Timóteo não escreveu nada, recebeu. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo de número 6. Vamos ler. Expondo estas coisas aos irmãos, que não eram esses irmãos aqui, eram os irmãos que estavam lá no primeiro século da era cristã. Serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina. Alô, 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 alô. Alimentado com as palavras da fé, significa que há um alimento. Este alimento vem com palavras da fé e veja, aquilo que é transcendental, a doutrina, não é o que é circunstancial. Alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que Timóteo estava seguindo. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome, pelos teus grandes feitos. Esta é uma manhã de revelação da tua palavra. Já com os olhos iluminados, temos a mente de Cristo, a sabedoria de Cristo em nós, para entender qual é a altura, a largura e a profundidade. Não é um conhecimento estritocento, é lactocento, é grande demais, é profundo demais, a dimensão é grande demais. Por isso, estamos aqui para aprender com a tua palavra e receber o alimento puro que é a graça de Deus. Me usa com ousadia, intrepidez e autoridade, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui e pela internet reunidos digam amém. No contexto desta palavra, Paulo estava dizendo várias coisas. No versículo de número 5, nós já pregamos sobre isso. Olha aí, versículo de número 5, tem aí, Miguel? Volta mais um pouco. 3, 2, 1. 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, e já mostramos, deve ter 50 vídeos aí, que os dias de Paulo eram os últimos tempos, era o fim do aion, o fim daquela geração, como Jesus de Nazaré disse, Mateus 24, 34, eles e não nós estavam vivendo os últimos tempos, o fim de uma era, o fim de um aion, daquela geração. Ele, o Filho do Homem, iria pedir conta ao povo de Israel do sangue dos judeus. Então Paulo disse, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. Esses espíritos enganadores, porventura, não são esses que pregam campanha? É, porque isso é um engano. Espíritos enganadores, porventura, não são esses que diz que o diabo vem matar, roubar e destruir? Isso é um espírito do engano, porque lá não fala diabo, lá fala o ladrão. O ladrão ali era um mercenário, é quem está aqui hoje de terno e gravata, menos eu, saravá, sai para lá. Não, eu também estou de terno e gravata. Aqui não tem esse negócio não, que na lei dizia assim, a espada corta para os dois lados. O pastor mentiroso, cara. Não, que a espada corta para os dois lados, corta para mim também, mentira. Se cortasse para o lado dele, ele ia enganar o povo. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios. 2, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Olha, falam mentira, pela hipocrisia dos que falam mentira.
Ora, o cara sabe que é mentira, mas fala. Por quê? Porque tem a cauterizada a própria consciência. Versículo de número 3, que proíbem o casamento e exige abstinência de alimentos. Qual a religião que proíbe o casamento? Não precisa falar. É a mãe. E a filha faz o quê? Exige o jejum. Então, mãe e filha desentrelaçados. Uma proíbe o casamento dos seus sacerdotes. E a outra exige o jejum dos seus funcionários. Depois ele diz que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Ponto e vírgula. 4. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça nada é recusável. Segura. Então era isto que Timóteo deveria ensinar. Era isto que Paulo estava dizendo como palavras de fé e boa doutrina. Então, no versículo 5, Paulo diz, olha aí, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. 6, expondo essas coisas, qual coisas? Isto que nós lemos. Serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Deixe começar, tem bastante tempo, temos. Graças a Deus. A teologia atual judaizou a igreja de Cristo. Eles não pregaram a sã doutrina, e sim uma doutrina farisaica, fermentada, que fez mal a nós como corpo de Cristo. Se você come um alimento podre, vai causar sérios danos ao seu organismo. Se o alimento espiritual que você come é estragado, causa danos possivelmente irreversíveis à tua vida espiritual. Existem pessoas hoje que não conseguem nem ouvir falar de Deus. Outras estão traumatizadas, algumas falidas, algumas com feridas tão profundas na sua alma, que se não fosse a intervenção da graça de Deus, essas feridas seriam eternas, por causa do alimento estragado que comeram. Outras pessoas já não acreditam mais nelas, não acreditam mais em nada, e duvidam até de Deus, porque se alimentaram de uma doutrina errônea. E aí a reação, então é o Senhor que tem a doutrina certa? Eu procuro seguir a doutrina certa. Não tenho doutrina, porque eu não tenho igreja. A doutrina é de Cristo e a igreja é dele. Eu não sou pastor de vocês. O pastor de vocês é Cristo. Ele que é o cabeça da igreja, e quem é a igreja, diga amém. Amém. Vocês são a igreja. Então, existe uma doutrina que é boa, é saudável, e não tem nada a ver com usos e costumes. O uso e costumes não é doutrina da igreja de Cristo. Paulo disse aos Coríntios, numa região, porque eles usavam o véu de acordo com o costume local, Paulo disse, se vocês querem ser contenciosos, saiba que nós não temos tal costumes, e nem a igreja de Deus. A igreja de Deus não tem costume e nem tem tradição. Isto é um sistema religioso farisaico. Então a teologia aí fora judaizou a igreja. A chamada igreja de Cristo é uma igreja judaizante. Copia o tabernáculo. É uma réplica mal feita do tabernáculo, da lei de Moisés. Eles copiam lá o que tinham lá dentro, eles botam dentro da igreja. Você já entrou no lugar onde tinha a Arca da Aliança, sim ou não? Sim. É uma cópia do tabernáculo ou não? Sim. Então está um local sendo judaizado. Então, grande parte do chamado povo de Deus está comendo uma comida estragada, fermento da lei. Infelizmente,
Alguns lugares se utilizaram da terminologia graça para atrair o seu povo. Pegam parte das cartas de Paulo, mas tem ainda o fermento da lei. Ainda tem. Ué. Aqui também? Ui. Pegam o dízimo, pegam a Páscoa, pegam vigília e colocam dentro da igreja de Cristo. Isto chama-se judaizar a igreja. Isto é tirar a pureza devida a Cristo e colocar o fermento da lei dentro dela. E a consequência é que você acaba comendo uma comida estragada. E repito, comer uma comida estragada faz mal. Começa a passar mal, náusea, vômitos. Começa a sentir cólicas, dores de barriga. Eu quero comer uma doutrina pura, saudável, que me devolve a alegria de viver, que me devolve a paz, noite de sono, faz a autoestima ser resgatada. Eu quero isso, eu quero uma doutrina pura. Eu quero uma graça de Cristo genuína. E seguir. Mas não é isso que acontece. Olha só o que diz o livro histórico de Mateus, capítulo 16, versículos 5 ao 12. Olha aí. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. 6. E Jesus lhe disse: vede, acautelai-vos dos fermentos dos fariseus e dos saduceus. 7. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Veja, eles não levaram pão para a caminhada. E Jesus aproveitou aquela deixa e disse: olha, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles disseram, ele está dizendo isso, discorriam, pensavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Leia o que diz o versículo 8. Percebendo-o, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? 9. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? 10. Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? 11. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? 12. Então, entenderam que não lhes dissera que acautelasse do fermento de pães, mas, então Jesus estava dizendo: vocês têm que ter cuidado com a doutrina dos fariseus entre vocês. Quando Jesus falou fermento, eles, como levam tudo de forma literal, estavam achando que fermento do pão. Mas Jesus, na verdade, quando se referia em fermento, Jesus estava se referindo à doutrina dos fariseus e dos saduceus. Qual era a doutrina dos fariseus? Aí o teólogo se levanta contra mim e diz: a doutrina dos fariseus não é a mesma doutrina da igreja, Geraldo? Não é. Vamos ver. Lucas capítulo 18, versículo 9. Vamos ver. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, porque se considerarem justos e desprezavam os outros. 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu tem uma doutrina. Sim ou não? Sim. Com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. 12. Aí está a doutrina. Não vou nem ler. Não, eu vou ler, pronto. Jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo ganho.
Jesus disse: cuidado com a doutrina dos... A pergunta: esta doutrina ali está onde? Na Seixonoye? Esta doutrina que você está lendo ali, que Jesus mandou ter cuidado, porque isso ele diagnosticou como fermento, ela está dentro do Espiritismo? Ela está dentro da Igreja Católica? Eu vou dizer, porque eu não tenho medo, essa doutrina aí, esta mesma doutrina está dentro da igreja evangélica que você comeu como sã doutrina, e na verdade Jesus disse: isto é veneno, fermento. Meu Deus, e o senhor descobre isso como? Tocando berimbau. Meu amado, o que nos deram aí, como regra, foi veneno. Todas as igrejas evangélicas têm uma doutrina farisaica, e que Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, já tinha advertido aos seus discípulos que isto era um fermento. Dentro da igreja de Cristo acontece, dentro da chamada igreja de Cristo acontece a mesma coisa. Todas as portas em nome de igreja evangélica, está lá a doutrina dos fariseus, o fermento estragando o alimento puro da graça de Deus. Mas o meu pastor, ele é teólogo. Isso aí, para mim, o que eles chamam de teologia, eu chamo de esterco. Isto é esterco diante dessas verdades aqui, ó. Toda esta doutrina que está aí fora é fermento. Estraga o alimento puro e saudável que Cristo conquistou a preço de sangue para cada um de vocês. Não receba, rechaça, joga fora, é esterco. Pode jogar fora. Mas o senhor fala isso com que autoridade? 1 Coríntios 5, 6, olha o que está escrito aí, leia. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Será que Paulo está falando do fermento royal? Do freshman? Do fermento para botar em pizza? O fermento aqui é a doutrina. A mesma doutrina dos fariseus. A mesma doutrina que está aí dentro aí, contaminando o alimento puro. Quando você olha uma reunião de pessoas, 5 mil pessoas comendo fermento, cheio, mal-estar, dor de barriga, tudo que é nocivo fermenta o organismo e faz mal. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? A nossa igreja lá está em graça. Eu sou dizimista fiel. Está escrito assim na testa, ó, royal. Aí um melhora mais um pouco, porque tem estacionamento. Não, lá na nossa igreja tem ceia. Está escrito assim, ó, freshman. Abençoado, um pouco só um pouco, só um pouquinho de fermento, só um pouquinho de jejum, só um pouquinho de dízimo, já fermenta a massa toda. Então, quando eu olho para essa turma, eu vejo uma massa, eu vejo um grupo de pessoas, tudo levedada. Alô, ei, fica até o final, descontamine-se. É o recado de Paulo aos Coríntios, é o meu recado para vocês. No versículo 7, ele deixa mais claro lá em Coríntios: lançai fora o velho fermento, a lei e a sua doutrina. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal,
foi imolado. Foi ou não foi? Foi. E como é que o apresentam como um sacrifício? E como é que uma igreja se reúne para dizer: Jesus é o Cordeiro de Deus? Oh, glória do creme, caqui, sambambai, alabaçunga, nabacia. Isso tudo. Alô? Qual é a câmera? É pro Fantástico? Não, pro Fantástico não, que vocês são contra o cara. Abençoado, alô. Jesus não é o Cordeiro abençoado, foi? Ele é o Cristo ressuscitado, Ele é Deus mesmo. Ele está sentado no trono do universo, governando todas as coisas, pela palavra do seu poder. Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele está absolutamente reinando sobre nós. Diga glória! Diga glória! Diga glória a Deus! Já foi imolado. Não será, não está sendo. Ele já foi imolado. Disse: lançai fora o velho fermento. A igreja trouxe o fermento e abraçou. O dízimo aqui é sagrado. Paulo disse: lance fora. E joga fora no lixo. E joga fora no lixo. E joga fora no lixo. Mas não joga fora mesmo. É isso que alimenta ele, os cães. Se eles gostam desse ossinho buco, meu amado, o cão só muda de raça, mas o osso é o mesmo. A doutrina é a mesma, não tira. Melhora um pouquinho, fala de Paulo, mas está lá o dízimo. Melhora um pouquinho, fala da epístola dos Gálatas, mas está lá o jejum. Melhora um pouquinho, fala da epístola de Colossenses, mas está lá um pouco o suco. Ritual pagão dentro da igreja. Paulo disse: lança fora o velho fermento, para que vocês sejam uma massa pura, para que vocês tenham um alimento puro, saudável, para que vocês possam dizer: eu sou cristão, eu sigo a Cristo e não regra, não dogmas, eu não sigo a homens, eu não sigo a placa, eu não sigo a confissão. Eu não estou nem aí, eu não estou aqui para falar bonito. Quem veio falando bonito foi os teólogos que enganou a igreja. Eu estou aqui para pregar o evangelho. Feio ou bonito, eu não estou nem. Quem é bonito aqui sou eu, tenho a cara da riqueza. Abençoados, aonde que esses homens não entendem isso? Por favor, se isto chega saudável aos teus olhos, chega ou não chega? Chega, eu falo por vocês. Se isto é tão claro para mim, como é que isto chega no teu colo como uma notícia maravilhosa? É porque da boca da onde sai não há desvio de finalidade. A intenção dessa mensagem não é fazer você escravo deste lugar, não é você fazer de você membro da igreja de um homem ou de pai. A intenção da mensagem é dizer que vocês são livres em Cristo Jesus, é dizer que vocês estão revestidos de Cristo, que vocês pertencem a Cristo, que vocês são santuários e morada dele. Acautelai-vos. Uma doutrina farisaica, judaizante, que teve o seu mérito até a cruz, apesar de nunca ter aperfeiçoado nada. As doutrinas dos fariseus pularam a cruz, ignoraram a mensagem do evangelho, disseram que Cristo morreu em vão e que o escrito e dívida rasgado por eles colaram com fita durex, passaram super bonder e trouxeram de novo a doutrina que causa mal ao organismo de Cristo com suas práticas cerimoniais. Paulo disse: lançai fora o velho fermento, para que vocês sejam uma nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, já foi imolado. E sacrificam Cristo todos os dias na igreja. Todos os dias eles sacrificam para si mesmo o Filho de Deus.
Quando você vê um evangélico, na verdade você vê um seguidor do judaísmo se opondo à sã doutrina. Eu era assim. Eu estava me opondo à sã doutrina. Quando você diz a uma pessoa, o dízimo é da lei, a reação é esta: e como é que vai sustentar a igreja? Mas a igreja não é você? A igreja não somos nós? E que dízimo vai sustentar essa igreja, a não ser aquele dízimo que eu compro no mercado? Que dízimo não é alimento? Então, é esse alimento que eu compro ali no mercado ali do seu João, aonde eu já comprei o óleo para passar na cabeça das pessoas, é onde eu compro o alimento para sustentar a minha igreja. A minha igreja é eu, minha esposa, Miguel e Suian. Essa é a minha igreja que eu sustento com os dízimos, com o alimento que eu compro no mercado. Não, nós estamos falando da igreja que se reúne. A igreja que se reúne não é sustentada com alimentos da carne. Essa igreja espiritual é sustentada com este alimento, a doutrina pura da graça de Deus. Esse alimento que eu te apresento hoje. Saudável, não te faz mal, te faz, não, pode ser sincero, que se você falar que faz mal, eu já te taco logo o microfone daqui. Essa doutrina te faz mal, diga amém. Cadê? Traz ele aqui agora, traz ele aqui. É o Lima, traz ele aqui, é o Lima. Não faz mal, a conta fecha. Você não vê um homem, você vê Cristo. Você não vê objetos, você não anda pelo que vê, você anda por fé. Você crê no sobrenatural. Os teus olhos não então as coisas. Eles nos ensinaram a amar as coisas e usar os homens. Nós aprendemos a amar os homens e usar as coisas com moderação. Não somos materialistas, somos seres espirituais com experiência humanas. Essa é a grande verdade do Evangelho. Você não vê crentes aí fora, você vê judeus tentando imitar os fariseus. Eu jejuo 2 vezes por semana. Ualá! Este carro é meu, sou dizimista fiel. Ualá! Eu nunca vou ter carro. Se para ter carro tem que ser dizimista fiel, nunca vou ter carro. Ladrão eu não posso roubar, já estou velho, tenho medo de apanhar. Dízimo eu não vou dar esse cão aí, mas nem que a vaca tussa. O outro me disse, cuidado, hein? Deus fez a mula falar, pode fazer a vaca tossir, mas eu garro na boca dela, ela babando e digo, quieta, que eu não vou dar dízimo não, quieta. Toda pessoa que observa ou pratica a lei de Moisés, a doutrina dos fariseus. Você sabe, os fariseus eram ferrenhos seguidores da lei de Moisés. Eles davam o dízimo do endro, eles davam o dízimo do cominho, das folhas, 10 folhas, uma para o templo. Então tinham esse orgulho judaico. Toda pessoa que está dentro de uma igreja evangélica, e porque lá tem essas doutrinas, vocês sabem, foi apresentado aqui, todos vocês já passaram pela igreja evangélica, todos vocês passaram pelo dízimo, e algumas igrejas ditas em graça, tem dízimo, eu vejo aí, eu vejo no YouTube, eu pesquiso, eu sou fofoqueiro, falo mesmo, ninguém vai me bater, eu não perco a salvação. Estão lá muito bem falando disso, eu sou a única igreja, eu sou o único ministério, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou isso, eu sou aquilo, e daqui a pouco o dízimo é sagrado. Isso é doutrina dos fariseus. Jesus mandou se acautelar com vocês. Vou repetir, toda pessoa que observa ou pratica a lei, ela se opõe à sã doutrina, toda, ou lei ou graça. Pregou Paulo em 1 de Timóteo, no capítulo 1, no versículo de número 8, não corre não, que é pesado, hein? Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. O camarada cobra o dízimo, e cadê a circuncisão? Cadê?
Hein? Hein? Tem alguém aí? Alô? Tem alguém aí? Tem? Aquele teólogozinho lá de Roraima. Na igreja de vocês tem circuncisão? Vou mandar aqui uns 4 anciãos para ir. Pode? Então não me venha com churumelas. A lei só é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo. Vírgula, versículo de número 9. Tendo em vista, alô, que não se promulga, não se prega a lei para quem é justo. Antes da cruz, ninguém era justo. Da cruz para cá, estamos justificados pela graça. Quem está justificado pela graça, por favor, diga Abba, Pai. Não pode pregar lei para você. Então, se eu me levanto aqui e digo o dízimo é sagrado, eu estou dizendo que você não é justo diante de Deus, porque a lei não é promulgada, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Mas para quem é a lei? O fermento dos fariseus, os dízimos, as páscoas. Para quem? Para os transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas e homicidas. Se um pastor pega a graça para mim, ele está dizendo que eu sou tudo isso. Pega a lei, perdão, dizendo... Se você está num ambiente onde tem um pouco de fermento, Paulo está dizendo que vocês são tudo isso diante de Deus, porque é para esse tipo de pessoas que se promulga a lei, o fermento, a doutrina dos fariseus. Por isso Jesus disse: acautelai-vos, transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricida é quem mata a manha. Cruz, credo. Oi, da onde tu me tirou? Era assim, é? Saramandaia, fala até em língua. Cruzes. Homicidas, 10, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e se prega a lei também para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Quem está debaixo dessa doutrina está se opondo à graça de Deus, ao alimento puro. É para isso que se promulga a lei. Como eu não estou se opondo, como que eu vou aceitar uma doutrina desta, fermentando o perfeito alimento? E alguém pode me dizer: então quer dizer que vocês se consideram justos diante de Deus? Espiritualmente, sim. Sim. Diante de Deus, estamos justificados pela graça. Estamos inocentados. Não temos culpa diante de Deus. Ah, não, esse eu quero ver. Se conseguires, leia comigo Romanos capítulo 5, versículo 1, tem aí, Miguel? Lá está a frase. Justificado, pois, mediante o sacrifício, mediante as obras, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém. Estamos justificados ou temos culpa? Estamos justificados. E vai pregar que lei para mim, se eu não tenho culpa, se eu não sou matricida, se eu não sou parricida, se eu não sou homicida, e se eu não me oponho a essas verdades? Vai pregar lei para quem se opõe à graça de Deus. Eu não me oponho, eu me rendi. Eu me lancei, eu me entreguei. Ele iluminou os olhos do meu entendimento. Eu sei de onde vim, o que eu estou fazendo e para onde eu retornarei. Eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu não me oponho, eu me lanço a essa doutrina, ignorando o que Cristo fez por cada um de vocês. Como eu iria resistir tão grande graça na minha vida? Como eu poderia dizer: são as águas que me lavam e não
não o seu sangue, como eu poderia dizer, é o meu sacrifício e não o teu, eu estaria me opondo a essa doutrina e dizendo, eu sou um perjuro, eu sou um mentiroso, eu sou um parricida, eu sou um injusto, quando a graça de Deus diz que eu estou justificado pela fé. Você recebe esse entendimento? Por favor, a ele uma salva de palmas, a ele. E o que é que faz mal? Porque uma vez que eu ignoro que eu fui justificado, começa então a me fazer entender que eu tenho que pagar um preço, que eu sou um miserável, que eu sou o pó da terra, que eu sou um gafanhoto, que eu não valho nada. Senhor, visita, Senhor, faz, toma minha filha nas tuas mãos, Senhor, entra com providência, Senhor, me socorre, Senhor, 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 e nunca digo obrigado, graças te dou, bendito, e nunca digo eu recebo, eu tomo posse, esse é o melhor dia, eu sou um herdeiro de Cristo, fui chamado para reinar em vida e governar, eu sou o melhor da tua criação, a minha família é bendita. Não, essas frases não existem, porque a cobertura espiritual é a lei, onde a pessoa se vê como um miserável, um pobre coitado, precisa da oração até do pastor, a pessoa passa até a tomar banho. Quantos de vocês não precisaram da oração? Quem aqui já recebeu a oração do pastor? Levante a mão. Gente, vocês estavam se opondo à sã doutrina? Então vocês acreditavam, por uma feitiçaria evangélica, que o pastor falava com Deus e vocês não, filho? Vocês entendiam assim, que vocês não eram filhos. Ah, vocês eram cegos, mas agora vocês veem. Glória a Deus. Vocês agora foram alimentados, estão bem nutridos. Whey protein, vocês estão tomando cafeína, energia, dunamis. Vocês agora sabem quem vocês têm crido. Vocês sabem que vocês não precisam da mão do pastor. Vou repetir. Os evangélicos, a igreja evangélica, é a única empresa em que os funcionários pagam o salário do patrão. Por quê? Porque o alimento que eles comem é podre, é estragado, não tem visão boa, a visão é turva, não enxergam um palmo da sua frente, que o alimento é fermento, estão todos fermentados, não recebem a sã doutrina para ter olhos iluminados e entender que em Cristo eles estão perfeitos, sarados, transformados, regenerados e são propriedade exclusiva de Deus. Não adianta, não entendem, enquanto Cristo não iluminar os olhos do entendimento. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Dois, por intermédio de quem? Obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Não é a doutrina dos fariseus, é a esta graça. E o que acontece quando você tem acesso a esta graça? No qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Abençoados, se não é a graça de Deus, o alimento é estragado, tem morte na panela. 2 de Reis, capítulo 4, versículo de número 38, máscaras, território da lei. Voltou Eliseu para Gilgal, e havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Versículo de número 39. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela,
encheu a sua capa de colossíntidas. Eu treinei antes. Vocês aí pensaram que ia me pegar, eu treinei ontem, lendo em casa. Encheu a sua capa de colossíntidas, voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, leia, visto que não as conheciam. A primeira coisa que pegou, tacou na panela grande, tacou dentro da igreja. O pastor evangélico veio aqui, leu Malaquias e disse-me: trazei os dízimos à casa do tesouro. Opa, a casa do tesouro é a igreja. Eu sou o sacerdote. O dízimo é o salário deles. Olha aqui, está na Bíblia. Como o povo não conhecia, comeu. Barrigão assim. O culto hoje foi uma bênção, estou alimentado. O bolso para fora aqui, ó. Bolso assim para fora. Tira daqui. Olha, não, eu vou ler. Visto que não conheciam. 40. Depois, deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Quando começaram a comer, a comida tinha veneno, era podre, estava estragado. Um do lado de lá, o outro de cá, porque assim, o que o pastor dá, o povo come. Toma aí. Só love. Manda. Campanha de Gideão, povo. É a campanha de Manassés. É a campanha de não sei quem, o povo. Só que no meio da manada tem sempre alguém, como estava você, dizendo: ei, tem morte na panela, isso é comida venenosa, nós queremos evangelho da graça de Deus. Nós não comemos mais desse reggae, o dízimo é da lei. Chega de fermento, homem de Deus. Tem sempre, meu amado, tem sempre alguém que não desce direito. Come, não desce, fica, sabe, comendo aquilo, vira um bolo aqui. Quando cai aqui dentro, aquilo pesa, que a barriga do cara fica igual a minha, aquele tocinho. Enquanto comia do cozinhar, o cara não conhecia, foi dando o povo sem conhecer. O povo vai comendo sem conhecer. Não sabe o que é lei, não sabe o que é graça, não sabe o que é contexto histórico, não sabe o que é cultural, não faz a conjugação verbal, não respeita o destinatário, não respeita o remetente, não respeita a época, não respeita nada, está na Bíblia, é para mim. E os cães deitam e rolam, e os cães vão comprando avião, carro blindado, seus filhos estudam alemão, François Merci beaucoup, e os filhos dele estudam em japonês, Sayonara Merabadéria, não, isso é hebraico, os filhos dele deitam e rolam, até que, uma hora, aqueles que nasceram para a liberdade em Cristo, são despertados pelo poder do Espírito Santo. Quem nasceu para a liberdade não adianta, esteja aqui ou acolá, quando a verdadeira unção genuína do Espírito Santo entra na divisão da alma e do Espírito, os olhos são iluminados, o entendimento da graça chega e imediatamente ele brada: tem morte na panela, o alimento para a minha vida tem que ser puro, saudável, evangelho que me coloca diante de Deus, de pé e diante dos homens, com vigor para vencer as batalhas da vida. Aconteceu com você? Aconteceu com você? Aconteceu com vocês?
Vocês sentiram que tinha morte na panela. Vocês sentiram que alguma coisa não descia bem, estava fazendo mal a vocês. E hoje verdadeiramente vocês estão livres, saudáveis para a glória de Deus. Aconteceu assim, diga glória a Deus. Versículo 41. Porém, ele disse: trazei farinha. E ele deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Elias não era formado em bioquímica, mas Elias sabia perfeitamente que o que deveria ser servido não era o veneno da religião sem conhecimento, mas uma farinha pura. É claro que era sombras, era uma linguagem do profeta, mas o que tem que ser servido não é colossíntridas sem conhecimento, não é encher a capa, não é encher os anéis, não é encher o canudo, não é com soberba, com grito, com bater pandeiro, com rodar na igreja. O que o povo da graça de Deus precisa é de um conhecimento sólido. Nós precisamos de alguém que nos pregue a verdade, que diga qual é o nosso direito em Cristo, quem somos em Cristo e o direito que temos de ter a nossa vida de volta, não ser escravo da religião, não pagar o preço que já foi pago, não servir de cliente para essa turma, mas dizer aos quatro cantos desse país: a tua graça me basta, a tua graça me basta. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus. O profeta disse: traz farinha. E vai deitando aí até esse veneno sair. Como ele não é formado em bioquímica e nós não estamos debaixo da sombra, que haja graça sobre a sua vida. Descontamine-se, que haja graça sobre graça, que haja uma unção verdadeira do Espírito Santo na tua vida, que haja olhos iluminados, que haja sabedoria de Deus, que haja unção de Deus, haja unção de Deus. Quem recebe aí, diga glória a Deus. Quem recebe aí, quem recebe aí. E eu termino com Gálatas. Costela no bafo com Alessandro. Hoje eu estou com Michele e Alessandro. Costela no bafo. Farofa com pimenta. É ruim, hein? Duvido. Dou no Miguel daqui até Caxias. Miguel come para danar. Eu termino com 3 versículos. Colossenses capítulo 1, versículo 26 ao 29. Eis a doutrina pura, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Agora, disse Paulo nos seus dias, todavia se manifestou aos seus santos. Passou por Moisés, passou por Elias, passou por Sansão, Jefté, passou pelo grande profeta Isaías, passou pelos profetas maiores, como chama a religião, e os menores. Passou por Tiago, Lucas, João. Passou por Mateus. Passou por todo mundo. Paulo disse: o mistério que eu vou entregar a vocês, ele estava oculto dos séculos e das gerações. Mas agora, esse mistério, essa doutrina se manifestou aos seus santos. Versículo de número 27. Aos quais Deus quis dar. Não é que eu busquei. Um outro me disse: eu fui no monte e vi um livro descer sobre mim. Era a unção de Deus. Quá, quá. Essa doutrina não se conquista nos cursos de teologias. Não são adquirindo, pagando cursos. Isso não se adquire no monte, nem nas escolas bíblicas dominicais. Isto é quem Deus quer dar. Você pode fazer o curso de aramaico, de saravaico, de Deus me livre. Se Deus não quiser, Ele não revela.
Você pode ter todo o tesouro, ter fé a ponto de transportar o monte e dar o teu corpo queimado. Se Deus não quiser revelar, Ele não revela. A sabedoria é infinita, mas para os humildes, para os simples de coração, é para quem rasga o seu coração e sabe que uma vez que ele detém esse conhecimento não terá um desvio de finalidade. O conhecimento da graça de Deus não é para aprisionar homens, é para libertá-los. Não é para algemá-los, é para dizer: sejam livres, vá e viva a vida de vocês e não retornem nunca mais ao chiqueiro, à lama podre, à lavagem dessa religião que está aí fora, escravizando, humilhando, detendo poderes sobre os homens. Isso é para quem Deus quis dar a conhecer. Qual seja a riqueza da glória desse mistério, é entre os gentios, não tem nada a ver com uma doutrina farisaica. Disse: isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. 28, tem, não tem, eu vou embora. Não. Tem. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem imperfeito em Cristo. Claro que não, porque essa doutrina é saudável. Os homens foram apresentados espiritualmente perfeitos. A religião diz: tu és imperfeito, faz um jejum, faz uma campanha, faz um voto, vocês são imperfeitos, vocês precisam se aperfeiçoar. Mas a doutrina pura diz: não, nós apresentamos vocês perfeitos em Cristo. Colossenses capítulo 1, capítulo 2, versículo 8, Miguel, por favor, devido ao horário. Jogaram um quento aí, não jogaram? Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme a rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. 9, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 10, também nele, em Cristo, não é na igreja do pastor Malaquias, não é na igreja do pastor Manassés, diz que nele, em Cristo, estáis. Quem tem coragem para dizer que em Cristo está aperfeiçoado aqui, diga: Abba, Pai. Isso é uma doutrina pura e este é um alimento sólido. Bem, a pergunta que eu faço aos senhores: quem está aperfeiçoado precisa comer pão, beber suco? Ué, se eu já estou aperfeiçoado nele, como que um pão e um suco vai me aperfeiçoar em Cristo? Se eu já estou aperfeiçoado. Ora, se eu já estou aperfeiçoado nele, eu preciso fazer um jejum? Como? Disse que também nele estáis aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Gálatas capítulo 4, versículo 4. 1 minuto, nós já lemos isso. 1 minuto para acabar. Vindo, porém, a plenitude do tempo, e Paulo falava com os irmãos da transição. Quinta-feira vocês vão ver isso. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Não resgatou a mim nem a você, que nós já nascemos debaixo dessa doutrina maravilhosa. Glória a Deus por isso. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. 6, e porque vós sois filhos, Paulo disse aos Gálatas, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama: terra! Não, peraí que eu vou, essa terra vem com muita areia, peraí. Vou dar um terra, segura aqui, Deus enviou ao nosso coração o espírito do seu filho que clama: terra! Do creme craque sambambá. O espírito do seu filho que clama:
Abba, Pai. Pai querido, Pai bendito, Pai amado, Pai das luzes, Pai. Abba! 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 Sete, dê sorte, que vocês não são escravos, porém vocês são miseráveis, pó da terra, sem fia, espírito ruim, filho do capeta. Aonde tem um filho do capeta aí? Põe um birimbau aí. Vocês são filhos, meu irmão, e porque vocês são filhos, vocês são herdeiros de Deus. O seu direito é reinar em vida e viver em perfeita vitória. É seu direito comer o melhor desta terra. É seu direito ter um casamento feliz. É seu direito ter filhos benditos. É seu direito. Receba a tua herança. Receba, 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 receba. Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé.